Pessoas como eu, que são pretas e sempre se souberam pretas, passam por uma série de experiências diferentes. A experiência da negritude, ela não é uma experiência universal. Oi, pessoal. Eu vi um vídeo do comediante angolano Baptista falando sobre colorismo em Angola. Isso me deu muita vontade de falar sobre colorismo no Brasil. Bom, colorismo é um tipo de discriminação baseada no tom de pele, principalmente dentro de um mesmo grupo racial. Isso quer dizer que pessoas da mesma etnia, como os negros, por exemplo, elas são tratadas de maneiras diferentes, dependendo do quão claro ou o quão escuro é o tom da pele. E geralmente, quem tem a pele mais clara é tratado melhor. Pessoas com pele mais clara, mesmo sendo negras ou pardas, costumam ser mais aceitas socialmente. Elas são vistas como mais bonitas, como mais educadas, apropriadas para certos espaços. E isso não acontece só aqui, na Itália, no Brasil, em Angola. Eu sempre fui muito conectada com a cultura asiática e mesmo que esse vídeo seja sobre a vivência negra brasileira, que é de onde eu falo, de onde eu me reconheço, eu queria muito trazer esse ponto, porque a cultura asiática também é extremamente colorista e lá, nem o branco mais pálido é suficiente. Quanto mais claro, melhor. E existem diversas fotos que mostram isso. Artistas ocidentais que já são naturalmente claros têm suas imagens ainda mais clareadas pela mídia local. É quase se a ideia de beleza estivesse sempre ligada à eliminação total da cor de pele. Isso afeta tantas pessoas. Pessoas com a pele mais escura podem enfrentar mais racismo, mais exclusão, e elas têm menos oportunidades no geral também. Um exemplo claro disso é a população indiana. Quando nós olhamos como eles são representados nos próprios filmes, é gritante. Muitas vezes os personagens principais têm a pele bem mais clara do que a média real da população. Em Hollywood, por incrível que pareça, alguns filmes conseguem representar muito melhor os indianos do que a própria indústria deles. O termo colorismo foi popularizado pela escritora Alice Walker, autora de A Cor Púrpura, e ele nasce das estruturas de poder que o racismo acabou criando ao longo do tempo. Na época da escravidão, por exemplo, as pessoas negras de pele mais clara, muitas vezes filhas de senhores brancos com mulheres negras, recebiam certos privilégios, se é que podemos dizer privilégios. Elas podiam trabalhar dentro das casas grandes, enquanto as de pele mais escura iam para o campo. E isso acabou criando divisões internas dentro das comunidades negras que continuam até hoje, mesmo quando ninguém fala sobre isso. Falando da minha vivência pessoal, o racismo que eu sofri no Brasil sempre teve muito mais relação com o meu cabelo do que exatamente com o tom da minha pele. Eu cresci cercada de amigas mais claras do que eu, e algumas com passabilidade branca, outras pessoas que eram pardas demais para serem consideradas negras. E neste grupo, eu era sempre a mais escura. Eu me lembro de situações em que eu não era vista como bonita porque o meu cabelo não era cacheado ou porque eu não era considerado bom o suficiente. Já escutei de uma amiga, 2 tonzinhos mais clara que eu, que preferia morrer a nascer com a pele escura. E ela falava isso com orgulho, mostrava a identidade dela e dizia: "Olha, morena clara aqui, não negra". E ela completava dizendo coisas como: "Se fosse para nascer negra, teria que ser do meu tom ou do tom da Rihanna para cima". E isso é um reflexo direto do quanto o colorismo acaba afetando a nossa autoestima, a forma como nos vemos entre nós mesmos. Na comunidade negra, muitas vezes usamos pessoas mestiças para representar o negro, certo? E isso não seria um problema, principalmente no Brasil, onde a grande maioria da população é mestiça e o mestiço representa o negro. Mas quando essa representação sempre vem do negro que se encaixa no padrão do branco, a coisa muda um pouco. Porque ele não está ali para representar de fato o negro, ele está ali para ser aceito pelo olhar do branco. Um exemplo que me marcou muito
foi o da atriz Amanda Steinbach. Ela chegou a fazer teste para o filme Pantera Negra, mas ela recusou o papel porque sentia que o seu tom de pele era claro demais. Ela disse que aquele papel merecia alguém que representasse melhor a estética africana, que é mais retinta. E isso me fez pensar que é claro que existem negros de pele clara, de cabelo liso, há uma diversidade muito grande, mas no contexto histórico do Brasil, os negros que foram trazidos para cá não tinham essas características. Então, para termos essas feições, é porque há mistura. E isso não é um problema, ok? O problema é quando só vemos pessoas com essas características ocupando o lugar de representatividade. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Agora, pensa no carnaval. O samba é uma criação do povo negro. É um movimento artístico e cultural negro. E mesmo assim, a figura da globeleza que surgiu nos anos 90 sempre teve que se encaixar em um padrão. E aí aconteceu aquele caso da Maiara Justine, que foi eleita globeleza em 2014 ou 2015, no Fantástico, se eu não me engano. E ela era linda. Ela é linda, negra de pele retinta, mas ela foi violentamente atacada nas redes sociais. A chamaram de escura demais, preta demais. Disseram que ela não representava o Brasil. Ela mesma chegou a dizer que se sentiu negra demais para o país. Isso virou até tema de um documentário internacional feito pelo jornal The Guardian. Negras que estão na televisão dificilmente são tão negras quanto ela. Eu não pensei que ela fosse chegar num patamar tão alto, entendeu? Isso foi algo esplêndido. E tudo isso dói, sabe? Porque o que ela viveu não foi um caso isolado, mas é a repetição de um padrão que empurra corpos negros retintos para a margem, mesmo quando estamos falando de espaços que são nossos por direito. E o mais doloroso é que muitas vezes essa rejeição não vem de pessoas brancas. A maior parte das vezes em que eu me senti julgada por ser negra demais veio de dentro da própria comunidade negra. E é por isso que eu escolhi falar sobre isso hoje, porque eu já estive nos dois lugares. No Brasil, eu era vista como a mais escura entre as minhas amigas, principalmente em São Paulo, porque eu sou originalmente do Rio. Na Europa, na Itália, eu percebo que eu sou tratada às vezes de forma diferente comparada aos meus colegas africanos que têm a pele mais escura que a minha. E o mundo acaba mudando dependendo da cor que você carrega, onde você está. E essa conversa é sobre isso, sobre reconhecer que o racismo também age dentro de nós, que o colorismo existe e que ele machuca. E se nós não falarmos disso com verdade, nós continuamos repetindo o mesmo tipo de comportamento. E nós cobramos representatividade, né? Mas também precisamos olhar para quem está sendo representado. Como e por quê? É fundamental que hoje no Brasil a grande maioria se entenda como negro. Isso é fruto do trabalho histórico dos movimentos negros, num país que criou uma série de nomenclaturas para falar, para dizer que a pessoa não é negra.